Minhas saudações a todos. Eu sou Adaildo Nunes, juiz de direito do Estado de Pernambuco há 25 anos. Desses 25 anos, tenho me dedicado nos últimos 15 anos exclusivamente na área de execução penal. Com muito orgulho, eu me sinto lisonjeado de, ao longo de alguns dias, a gente discutir aqui, juntamente com os estudantes de direito, juntamente com os telespectadores, a questão da execução da pena no Brasil, que sem dúvida é um tema que merece uma atenção especial, notadamente para aqueles que se interessam pelas ciências criminais. Ao longo dessas aulas que irão se seguir, como disse, nós vamos procurar trazer para o telespectador brasileiro uma ideia de uma execução penal que é vista principalmente após 1984, quando entrou em vigor a Lei 7.210 de 1984, que é a denominada Lei de Execução Penal. Nesse primeiro momento, nós iremos discorrer um pouco da história do modelo punitivo que existiu na história da humanidade, evidentemente que dando uma atenção maior para o que aconteceu em termos de execução penal nesse século. E é por isso mesmo que vamos dedicar muito mais tempo após Segunda Guerra Mundial, principalmente, porque ela vai trazer certamente algumas informações importantes. Eu apresento aqui os colegas alunos, Isabela, Leandro e Ohana, que com muita satisfação me acompanharão nesses dias que iremos ficar juntos aqui e certamente irão trazer informações importantes para que a gente possa desenvolver um curso que satisfaça o interesse de todos os estudantes brasileiros e principalmente daquelas pessoas que admiram a área da execução penal. Gostaria de salientar que as dúvidas, porventura existentes, sobre esse tema e sobre outras questões que forem aqui suscitadas, podem ser enviadas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Gostaria de lembrar, nesse aspecto, que é necessário que a pessoa se identifique e diga em seu e-mail o tema do curso e o nome do professor, para facilitar a equipe técnica a diagnosticar o problema e entregar ao professor correspondente àquela matéria. Como disse, portanto, a aula de hoje nós vamos tratar um pouco da história do modelo punitivo que existiu no passado, num presente mais recente e, atualmente, como é que o mundo tem visto a questão da punição para as pessoas que cometem ilícitos penais. Para fazer isso, é necessário comentar um pouco sobre a finalidade da pena. Qual é a finalidade? Por que o Estado, investido nessa função de punir, exerce essa atividade punitiva em relação a pessoas que cometem crimes? Em qualquer manual de direito penal, o telespectador vai encontrar, pelo menos nos autores brasileiros, que o direito penal, ao longo da história da humanidade, dividiu-se em 3 fases. Uma fase que vai do início da humanidade até final do século XVIII, a denominada fase da vingança, a fase em que a pena servia como forma de castigar, do ponto de vista físico e moral, o criminoso. Posteriormente, com o advento da Revolução Francesa, ingressa no mundo a fase da humanização da pena, que mais na frente nós vamos ver, que praticamente foi idealizada por um italiano denominado César Beccaria, que aqueles que estudam, ou que vão estudar, ou que já estudaram direito penal, criminologia,
direito processual penal certamente tiver acesso à sua grande obra dos delitos e das penas, que foi e será por durante muitos e muitos séculos ainda o grande precursor da ideia de humanizar o sistema punitivo, porque antes da humanização da pena, como se sabe, a pena implicava em uma vingança. O Estado exercia uma função de vingança contra a pessoa que cometeu um crime. Por fim, nós vamos tratar de uma nova fase, que é atual para muitos autores, a denominada fase de defesa social, em que há um clamor social, principalmente surgido na Alemanha e na Itália, onde se prega, em primeiro lugar, um fim da pena de prisão. Ou seja, a pena de prisão passa a ser contestada a partir da Segunda Guerra Mundial e depois é comprovada a necessidade dessa recuperação do criminoso, que não é possível que o Estado puna somente, ou seja, realize apenas essa repressão, desprezando, como acontece, infelizmente, no Brasil, a questão importante e fundamental, que é a recuperação do criminoso. Ao longo, portanto, das nossas aulas, nós vamos esquecer, evidentemente, por exemplo, a investigação criminal. Vamos esquecer a fase de conhecimento do processo penal. Como se sabe, a persecução penal no Brasil se desenvolve e se divide em 3 fases. Uma fase que é a fase de investigação de um crime ou de um fato aparentemente delituoso. Depois disso, transforma-se em uma ação penal e, sendo o réu condenado, inicia-se uma fase, a terceira fase, que é a fase da execução da pena, e que é sobre ela, especificamente, que nós iremos tratar a partir de agora. Não há, como se sabe, execução na esfera jurídica sem um título judicial. Não é possível execução, tanto na esfera trabalhista, como na esfera civil, como na esfera penal, a possibilidade de uma execução sem um título judicial. No caso da execução da pena no Brasil, esse título judicial é uma sentença penal condenatória. E essa pena pode ser a privativa de liberdade, a pena restritiva de direito ou a pena de multa, não importa. O importante é que, em primeiro plano, exista uma sentença penal condenatória. Portanto, a gente conclui que nós não vamos trabalhar, a partir de agora, de saber, primeiro, se o réu era culpado ou inocente, se a pena fixada pelo juiz ela foi assoberbada ou não, se o réu era inocente ou era culpado. Não nos cabe, a partir de agora, comentar esses assuntos, porque nós vamos trabalhar exclusivamente com uma sentença penal condenatória. Se queremos, evidentemente, tratar de execução penal. Mas é preciso salientar que a Lei de Execução Penal, essa Lei 7.210 de 84, ela também contempla a possibilidade da execução da medida de segurança. E aí eu faço a primeira distinção, que é da maior importância para o nosso estudo. Executar a pena é completamente diferente de executar a medida de segurança. A pena, nos termos da Constituição Federal de 1988, só é possível ser fixada ao imputável, ou seja, aquele maior de 18 anos de idade e que tenha, na época do fato, plena condição do que estava fazendo, pleno conhecimento daquela conduta delituosa. Portanto, só os imputáveis é que podem ser penalizados. Se, eventualmente, e isso tem acontecido com frequência no Brasil, alguém doente mental venha a cometer um crime, é claro que essa pessoa, pelo menos no sistema brasileiro, não pode ser punido, porque será quase que certamente aplicada a ele uma medida de segurança. A pena, portanto,
é uma punição estabelecida pelo Estado, através do Estado juiz, através do magistrado ou do tribunal, que contempla aquela situação em que o Estado reprime uma conduta delituosa de alguém. Porque o mais importante para o direito penal, sem dúvida, é a paz social. E no momento em que alguém comete um ilícito penal, é claro que há necessidade, sim, de investigar, de processar criminalmente e, se houver a condenação, é imprescindível que haja a execução da pena. Com relação à medida de segurança é diferente, porque essa medida de segurança, ela importa, ela significa que o Estado, que aplicou, por uma sentença também aplicada pelo juiz, uma medida de segurança, ele deve ser tratado do ponto de vista psiquiátrico. É por isso que são duas coisas distintas e nós vamos, ao longo das nossas aulas, deixar bem clara essa grande distinção entre execução da pena e execução da medida de segurança. É claro que vamos dar uma atenção muito maior à questão da execução da pena. Essa é a grande preocupação nacional. Eu diria mais, o nosso grande problema social e de reincidência criminal está dentro do nosso sistema carcerário. E aí é intrinsecamente ligado a execução da pena com o sistema penitenciário e certamente isso será levado em consideração. Mas, voltando a essa fase de nova defesa social que surge a partir da Segunda Guerra Mundial, onde os juristas concluem que a pena privativa de liberdade, que a prisão, está com os dias contados, é que vai ser importante a gente analisar como o mundo e como o Brasil tem visto essa questão punitiva, porque houve sim, e está havendo, e vai haver muito mais, uma transformação profunda nesse modelo punitivo. E a prova é tanto que o Brasil tem evoluído, se bem que não na proporção que merecia, mas tem evoluído nessa parte porque tem deixado para a prisão somente aquelas pessoas que efetivamente não podem conviver em sociedade. Significa dizer, sem saber quando isso vai acontecer, mas a primeira conclusão que eu faço é essa. A pena privativa de liberdade, nos moldes em que ela foi criada, final da Segunda Guerra, final da Revolução Francesa, portanto, final do século XVIII, quando a pena de prisão deixa de ser uma prisão cautelar para transformar-se em um modelo punitivo, podem ter certeza que as transformações estão aí e o Brasil tem sim avançado nessa parte. E qual é o objeto, qual é a necessidade, portanto, de se executar essa pena no Brasil? Acabei de dizer que não existe execução sem que haja um título executivo. E esse título executivo, já disse também, é, se eu quero executar uma pena, uma sentença penal condenatória. Não importa se ela fixou pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, que, aliás, são os 3 tipos de pena permitidos pela nossa Constituição. E a finalidade dessa execução da pena qual é? A primeira delas, que é importantíssima, é efetivar o conteúdo da sentença penal condenatória. Significa que um outro juiz, agora um juiz com a competência definida na Lei 7.210, que é a lei federal que instituiu a execução da pena no Brasil, e, é claro, de acordo com a organização judiciária de cada estado, se eu estou tratando de execução estadual, é evidente, portanto, de que esse título vai para a mão do juiz de execução penal e ele, estando em plena jurisdição, é ele, a partir de agora, que irá, juntamente com um conjunto de órgãos que foram criados por essa Lei 7.210, que irão realizar a execução dessa pena. Ou seja, irão
cumprir o que foi determinado na sentença. Portanto, executar a pena, no primeiro plano, nada mais é do que concretizar o que está na sentença penal condenatória. Portanto, se o juiz fixou 10 anos de pena privativa de liberdade para um réu, o juiz de execução, juntamente com outros órgãos responsáveis por essa execução penal, são os responsáveis também para fazer cumprir aquela sentença penal condenatória. Porque imaginem, se não houvesse a execução, de nada adiantaria o Estado arcar com uma polícia judiciária, com uma estrutura de Ministério Público que se desenvolve no âmbito do processo penal no Brasil. Outra finalidade dessa execução dessa pena é a mais complicada, para muitos é uma utopia, mas a previsão legal é absolutamente sábia e no final do nosso curso, certamente, nós iremos concluir, primeiro, que é preciso realizar e que nós temos condições de fazer, que não fazemos por outros motivos alheios à nossa vontade, que é justamente a integração social do criminoso. E observem que eu não utilizei ressocialização. Podem observar que eu não usei reintegração social. Eu utilizei os termos do artigo 1º da Lei de Execução Penal, onde está lá que a execução da pena tem como finalidade efetivar o cumprimento da sentença penal condenatória e integrar socialmente o condenado. E qual é o perfil de quem está chegando agora em um presídio brasileiro? Pode ter certeza, entre 18 a 24 anos de idade, envolvimento com droga, família desconstituída, enfim, problemas sociais. O crime está intrinsecamente ligado com as condições sociais do ser humano. Uma família ajustada, um homem ou um menor que tem à sua disposição educação, saúde, tem tudo para não ingressar no mundo da criminalidade. É claro que ninguém pode assegurar que pelo fato de dispor dessas condições sociais, o homem não vai delinquir, porque onde estiver o homem, aí estará o crime. Mas certamente nós não teríamos uma reincidência tão desastrosa como acontece no Brasil, principalmente para aqueles que cumprem pena privativa de liberdade. Todos sabem, embora esses dados não sejam oficiais, mas no Brasil a reincidência para quem cumpre uma pena privativa de liberdade é de cerca de 75%. E o pior é saber que essas pessoas voltam para o sistema penitenciário pelo cometimento de um crime mais grave. Significa, portanto, que essa integração social que a lei quer e que o mundo quer e que é a única solução que nós temos para reduzir esses índices de reincidência, não realizamos, evidentemente por falta de vontade política, porque a lei já estabeleceu o necessário para se reduzir os índices de criminalidade. Por fim, ainda em relação aos objetivos, é preciso também dizer que a finalidade da execução da medida de segurança é diferente. Eu não estou mais lidando com um criminoso. Eu não estou mais ao contrário, eu estou lidando com uma pessoa que ingressou no mundo da criminalidade porque tinha um problema mental, era um doente mental, não tinha conhecimento nem sabia o que estava fazendo. É por isso que a Lei de Execução Penal estipula que aqui nós temos dois objetivos que são, evidentemente, totalmente diferentes da execução da pena. Aqui a finalidade número 1 é cumprir o conteúdo de uma sentença absolutória imprópria. Eu vou voltar a esse assunto. E, no segundo momento, tratar do ponto de vista médico-psiquiátrico aquele inimputável, aquela pessoa que cometeu um crime, por mais bárbaro que tenha sido, mas não porque ele tinha aquela intenção de matar, mas sim porque
os seus problemas mentais o envolveram com o crime. E por que é que eu disse que era necessário tratar com maior cuidado dessa sentença absolutória imprópria? A doutrina penalista brasileira faz a distinção entre uma sentença absolutória própria e uma sentença absolutória imprópria. Diz-se que ela é própria quando o juiz, com base na prova colhida no processo, resolve absolver o réu, seja porque ele não foi o autor da infração penal, seja porque ele cometeu o crime em legítima defesa, por exemplo, seja porque não há nos autos prova de que aquele réu deu causa ao resultado. Enfim, eu digo que a sentença é absolutória própria do ponto de vista criminal quando não há elementos no processo de prova que leve o juiz à condenação. E eu digo que essa sentença é absolutória imprópria quando, embora constatada a presença do crime, que embora constatada também a certeza absoluta da participação daquele doente mental, mas ele era, ao tempo da infração, doente mental. É a denominada absolvição imprópria. Por quê? O juiz absolve o réu não porque ele não praticou o crime, mas sim porque ele era, ao tempo da infração, inimputável. Em outras palavras, ele não pode ser penalizado conforme estipula o artigo 28 do nosso Código Penal brasileiro. É importante, agora, exclusivamente sobre a execução da pena, tratar um pouco da natureza jurídica dessa execução penal. O Brasil só veio estudar execução penal nos últimos 15 anos. Na verdade, não se falava em execução penal, pelo menos em nível de curso de graduação em Direito. Eu diria nas grandes faculdades de Direitos desse país, como exemplo a USP, São Paulo, talvez a Faculdade de Direito de Recife, não se falava praticamente em execução penal, porque entendia-se que a execução penal ainda era uma parte integrante do processo penal. Com a ascensão do crime organizado dentro dos presídios, em que essa questão de uma grandiosidade extrema, de uma situação drástica para esse país, nós não estamos dando a atenção necessária a essa questão do crime organizado dentro dos presídios, que, aliás, já se sabe, já saiu há muito tempo dos presídios e agora já estão fora deles. O Brasil, antes da lei de execução penal, adotava o modelo administrativo na execução da pena. O que é que significa isso? Significa que não existia o acompanhamento desta execução da pena por parte do juiz. Não existia o juiz de execução penal. Não existia o Ministério Público atuando naquela execução da pena. Não existiam os departamentos penitenciários dos estados e o DEPEN, por exemplo. Não existiam os conselhos penitenciários. Por quê? Porque a responsabilidade por essa execução da pena era exclusivamente do Poder Executivo. Portanto, cabia ao Poder Judiciário a sua tarefa de condenar ou de absolver. Nesse caso, eu estou tratando de execução da pena, é claro que eu estou falando em uma pessoa que foi condenada. O Brasil adotou, portanto, esse modelo até 1984. Com a lei de execução penal, o nosso legislador, sabiamente, e pela primeira vez na história da humanidade, adotou, como ainda hoje adota, o modelo misto na execução dessa pena. Agora, a partir de 84, ao invés de exclusivamente entregar ao Poder Executivo a missão de executar uma pena, agora a Lei de Execução Penal criou um conjunto de órgãos, cada um com a responsabilidade previamente estabelecida na lei e que certamente trouxe bons resultados, e não é por falta desses órgãos que nós não realizamos uma boa execução penal.
A prova é tanto de que esse modelo misto, o denominado modelo misto, que foi criado pelo Brasil em 1984, vem sendo adotado e copiado por outros países do mundo. E a prova é tanto que, recentemente, por exemplo, a Costa Rica ingressou com esse modelo. Portugal, há muitos e muitos anos, que tenta adotar, copiar o modelo brasileiro, comprovando de que o modelo ideal é o nosso. Não é por falta de uma boa lei em execução penal, nós vamos tratar disso no correr do nosso curso, mas já estou antecipando que certamente nós temos a melhor legislação em termos de execução penal de toda a história da humanidade e do mundo. O problema é que alguns países da Europa resolveram entregar essa tarefa de executar a pena ao Poder Judiciário. Ou seja, ao mesmo poder que condena, ele é o também responsável pela execução penal. E esse modelo é muito visto na Europa Central, principalmente. Tem recebido muitas críticas. A Alemanha, você chega num presídio da Alemanha e pode perguntar quem é o diretor do presídio fulano de tal, e ele vai dizer, é o juiz fulano de tal. Por quê? Porque o modelo que praticamente vem predominando na Europa Central é o modelo judicial. E esse modelo vem sendo muito criticado, porque certamente o modelo ideal, eu insisto nisso, é o modelo que o Brasil vem adotando a partir de 1984, que é e que foi, e nós vamos tratar ainda disso, a criação de vários órgãos de diferentes poderes e de diferentes atuações que certamente no final tem a finalidade de efetivar a sentença penal condenatória e integrar socialmente o condenado. Voltando um pouco na questão da autonomia desse direito penitenciário. Certamente ainda muito poucos, mas ainda existem alguns penalistas, principalmente no Brasil, que ainda teimam em assegurar de que o direito de execução penal ou o direito penitenciário é um ramo do direito processual penal. Certamente que essa visão está absolutamente superada. Direito de execução penal ou direito penitenciário, como queiram, existe sim essa divergência sobre a denominação. É uma coisa simples de se resolver, o tempo vai se encarregar disso. Eu, sinceramente, nem gosto de direito penitenciário e também não gosto de direito de execução penal. Primeiro, o direito penitenciário dá a entender só uma relação entre o preso e o Estado. Não é só isso. Hoje já temos a pena restritiva de direito, a pena de multa, portanto, a denominação de direito penitenciário merece críticas. Por outro lado, se eu tratar como direito de execução penal, que foi essa a intenção dos elaboradores da nossa lei de execução penal, na parte da exposição está lá nitidamente a intenção dos elaboradores da lei de 84, a firme determinação de denominar de direito de execução penal. Mas, ao meu ver, e ao ver de muitos e muitos juristas, também não está correto, porque significaria que o direito de execução penal seria exclusivamente um direito processual, o que não é verdade, porque aqui, no decorrer das nossas aulas, nós vamos ainda tratar certamente de direito material também. E por que é possível dizer que esse direito de execução penal é absolutamente autônomo? Por quê? Primeiro, a matéria está constitucionalizada. Artigo 24, inciso 1 da Constituição de 1988. Está lá, compete à União e aos Estados concorrentemente legislar sobre direito penitenciário. É por isso que muitos sustentam de que a denominação direito penitenciário seria o ideal, porque a Constituição assim denominou. Então, a matéria está constitucionalizada. Aqueles que diziam que o direito de execução penal, o direito penitenciário, não era autônomo, não era um ramo autônomo das ciências criminais, porque não estava ausente da Constituição Federal, é muito fácil, basta fazer a leitura do artigo 24
inciso 1º da nossa Constituição Federal. Depois, existe, sim, uma lei específica tratando da execução penal. Já tratei muito dela sobre ela, já falei muito sobre a Lei 7.210 de 1984, que, aliás, entrou em vigor na mesma data da nova parte geral do nosso Código Penal, em 1984, 2 leis extraordinárias, muito bem elaboradas, são exaltadas no mundo inteiro. Aqui, só a título de observação, a gente tem a impressão de que não há necessidade de uma reforma, por exemplo, na parte geral do nosso Código Penal, a não ser em poucas coisas, em pequenos momentos, porque nós temos também uma das melhores leis da parte geral de toda a história da humanidade. E depois é uma grande realidade, eu disse isso no começo da nossa conversa, a disciplina Direito de Execução Penal praticamente hoje ela existe em todas as faculdades de direito do país. Dalma de Aleu Dallari, portanto, em sua Teoria Geral do Estado, estipula que, para se assegurar que um ramo do direito é autônomo, é absolutamente necessário que estejam presentes 3 requisitos. Primeiro, que a matéria esteja constitucionalizada. Segundo, que exista lei federal específica sobre a matéria. E, no terceiro plano, de que a matéria seja disciplina nas faculdades de direitos deste país. E isso certamente existe. Queria comentar também um pouco, e agora a parte mais processual. E quais são os pressupostos essenciais para o início dessa execução? Vamos inicialmente para a execução da pena. E é claro que eu vou ter que tratar de forma diferente, porque os pressupostos para o início da execução da pena privativa de liberdade, evidentemente que são totalmente diferentes para a pena restritiva de direito e para a multa. Então, eu vou tratar inicialmente dos pressupostos para o início da execução da pena privativa de liberdade. Já disse, apenas reafirmando, é imprescindível a existência de um título judicial. E esse título é uma sentença penal condenatória. Tem que haver uma sentença condenatória e a distinção se essa sentença transitou em julgado ou não é uma discussão que certamente ainda hoje nós vamos ver. Por enquanto, eu queria só que vocês percebessem que sobre a necessidade da existência de uma sentença penal condenatória. E como eu estou tratando de pressuposto para o início da execução da pena privativa de liberdade, é claro que essa sentença penal condenatória terá que ter fixado uma pena privativa de liberdade. Só isso? Não. A Lei de Execução Penal, artigo 105, estipula que, transitada e julgada a sentença penal condenatória que fixou a pena privativa de liberdade, o juiz expedirá a guia de recolhimento correspondente. Eu estou, portanto, diante do segundo pressuposto, do segundo requisito para o início dessa execução da pena, que é a guia de recolhimento. E o terceiro e último requisito, que é lógico e evidente, é a prisão do réu. Não é possível executar uma pena privativa de liberdade se o réu estiver solto. E sobre esse aspecto, vale lembrar que praticamente, embora esses números não sejam exatos, mas existem informações fidedignas, eu diria, de que perto de 500 mil pessoas estão sem cumprir a pena nesse país, porque não foram presas. Os mandados de prisão foram expedidos para que aquela pena fosse cumprida. E ela não pode ser iniciada se efetivamente o réu não estiver preso. E eu digo mais, às vezes até ele está detido, mas o juiz sentenciante, que é quem deve expedir a guia de recolhimento, não tem conhecimento daquela prisão. Isso acontece devido à ausência de um sistema integrado entre polícia, entre Ministério Público, entre Poder Judiciário e entre o sistema prisional. Finalmente, e recentemente,
houve a sanção da Lei 12.694, embora com a vigência de 1 ano, ainda só vai vigorar daqui a 1 ano, mas eu acho que pela primeira vez nós estamos avançando nesse aspecto, porque pela primeira vez nós vamos ter, no Brasil, um sistema integrado entre as pessoas e os órgãos responsáveis por essa execução penal. Portanto, concluindo essa parte, pode-se afirmar que só é possível existir execução da pena privativa de liberdade no Brasil em havendo uma sentença penal condenatória, se houver, e tem que haver, uma guia de recolhimento e se o réu estiver preso. Portanto, enquanto o réu não for detido, digo mais, enquanto o juiz sentenciante não tiver conhecimento de que este réu foi preso, não é possível iniciar a execução da pena e isso tem acontecido com naturalidade. Com relação à pena restritiva de direito, não há muita dificuldade. Basta a comprovação do trânsito em julgado da sentença. E depois nós vamos ver, porque é possível, na pena privativa de liberdade, haver a execução provisória desta pena. É uma matéria discutida, nós vamos trazer isso aqui a debate e certamente muitos vão concordar e muitos vão discordar do ponto de vista até de natureza constitucional. Mas a pena restritiva de direito, o título executivo é o trânsito em julgado da sentença, só com isso é possível iniciar a execução dessa pena restritiva de direito, que estão lá elencadas no artigo 43 e 44 do nosso Código Penal. Finalmente, com relação à pena de multa, há quem diga que o Brasil não quer, nunca quis e nem vai querer executar a pena de multa e, às vezes, a gente tem a impressão de que trata-se efetivamente de uma realidade. Muitos são os fatores que fazem com que evite-se, praticamente ainda existe a execução da pena de multa no Brasil. No primeiro plano, quem tem legitimidade para propor a execução dessa pena de multa? A Lei de Execução Penal, que é de 84, portanto, antes da Constituição de 88, expressamente estabelece que é o Ministério Público quem deve promover a execução da pena de multa. A partir de 1984, o Ministério Público, no Brasil inteiro, tem se recusado em realizar essa tarefa, ao argumento de que agora ele não pode mais ser parte em um processo que, como vamos ver daqui a pouco, trata-se de uma execução fiscal, na verdade. É um processo de execução fiscal, porque a multa não paga, transforma-se em título judicial, ou extrajudicial, desculpem, em título extrajudicial. E é por isso que há essa resistência e não se sabe ainda hoje quem tem legitimidade para propor essa execução dessa pena de multa, a primeira grande dificuldade. Depois ninguém sabe quem julga, se é o juiz de execução penal, se é o juiz da Fazenda Pública do Estado, se é o juiz da Fazenda Pública Federal. Lembrem-se, a pena de multa, a destinação dessa receita proveniente da pena de multa, ela vai para o Fundo Penitenciário Nacional, que é um órgão federal. E a primeira grande discussão sobre essa matéria é a competência da Justiça Federal, porque há interesse da União. Essa dúvida persiste, sinceramente, a dificuldade de 84 até agora é imensa, e eu dei poucos detalhes sobre isso, poderia me estender muito mais, mas nós não temos o tempo necessário. Mas o que é que se sabe? O Brasil executa muito pouco a pena de multa, o que é lamentável. Mas a Lei de Execução Penal e traz mais uma dificuldade. E aí é o Código Penal brasileiro, a parte geral do Código, que estipula que o juiz deve fixar a pena de multa em dias multa. Esse dias multa, evidentemente, que tem que ser transformado em real.
eu não posso executar um título executivo ilíquido. Nós aprendemos isso no curso de introdução ao estudo do direito. Eu não posso executar uma sentença ilíquida. Portanto, quando o juiz fixa 10 dias multa, por exemplo, eu, para executar aquela sentença, tenho que transformar dias multa em moeda corrente do país, ou seja, em real. É outra dificuldade que nós temos para executar essa pena de multa. De resto, para executar, além da liquidação, que é essencial, é preciso também que haja o trânsito em julgado dessa sentença. Nesse primeiro momento, portanto, certamente muitas dúvidas irão pairar sobre tudo que eu acabei de trazer para os telespectadores, mas eu gostaria imensamente de ouvir tanto Isabela como Leandro, como Hanna, sobre um pouco do que eles podem perguntar, algumas indagações, algumas dificuldades que elas tiveram, que certamente o telespectador também vai ter, mas eu queria, portanto, entregar a cada uma deles aqui, dos estudantes presentes, tanto a Isabela, como a Leandro, como a Hanna, entregar possibilidades que eles possam fazer algumas indagações a respeito do que nós vimos até agora, o que me sensibiliza muito. Professor, por que é necessário executar a pena e a medida de segurança? Nós vimos, Isabela, logo no início de nossa aula de hoje, de que o Estado persegue e realiza essa persecução penal, que é realizada pela investigação criminal, pelo processo penal e culminando com a execução da pena. São as 3 fases que o Brasil adota. Portanto, de nada adiantaria, por exemplo, investigar o crime, de nada adiantaria penalizar alguém no processo penal, mesmo analisando todos os princípios constitucionais de ampla defesa, contraditório, etc., mas se não executasse aquela pena fixada na sentença, de nada adiantaria. Eu diria, portanto, que é imprescindível executar a pena, porque é necessário cumprir uma ordem judicial, que fez coisa julgada, principalmente, que vai equiparado à lei, como a gente sabe. E a medida de segurança também tem a sua importância, porque é o momento apropriado do Estado trazer para si a responsabilidade de tratar um doente mental, para prevenir que aquele doente possa voltar a delinquir. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, trata-se de 2 situações absolutamente fundamentais. O que a gente lamenta muito é que isso no Brasil não é feito de forma eficiente como a gente queria. Já vimos os pressupostos para o início da execução da pena, tanto da pena privativa de liberdade, como da restritiva de direito, como da multa. Agora vamos ver quais são os requisitos para que a execução da medida de segurança possa ser iniciada. Muitas coisas são parecidas, mas não são iguais. São aparentemente idênticas, mas não são iguais. É claro que há sempre necessidade do título executivo. Eu já havia dito que, no caso da medida de segurança, o título executivo é a sentença absolutória imprópria. Recordando um pouco, eu digo que a sentença é absolutória imprópria quando o juiz inocenta o réu, absolve o réu, não porque ele não foi o autor do crime, ou não porque ele não cometeu o crime, não é isso. O juiz absolve porque ele é inimputável. Artigo 28 do Código Penal. É por isso que nós denominamos de uma sentença absolutória imprópria. Significa, portanto, que essa sentença fixou uma medida de segurança. Aproveito para fazer essa distinção entre a medida de segurança. Como nós sabemos, existe a medida de segurança de internamento, que é aquela mais drástica, é aquela para um doente que apresenta um quadro mental mais problemático, e o tratamento psiquiátrico, que evidentemente
é sempre aplicado para aqueles que têm um menor potencial de periculosidade. Essa sentença, portanto, absolutória imprópria, aqui também, obrigatoriamente, tem que haver transitado e julgado. Ou seja, para a existência do início, do primeiro pressuposto para o início dessa execução da medida de segurança, é imprescindível que exista o trânsito em julgado daquela sentença. É o título executivo e aqui, portanto, é natural que exija-se que não haja mais possibilidade de recurso. Depois, ao invés de réu, que eu denomino lá no processo de execução da pena, eu agora vou tratar de paciente custodiado. Se, evidentemente, essa medida de segurança fixada pelo juiz foi de internamento. Porque se foi de tratamento psiquiátrico, é claro que este paciente não vai ficar detido, não vai ficar custodiado. O Brasil, com a lei de execução penal, criou, e praticamente em todos os estados existem, os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, justamente com essa finalidade de acolher, de acomodar pessoas de alta periculosidade que cometem crimes, mas que não podem ser condenados porque são inimputáveis. Finalmente, é necessário a expedição de uma guia de internamento. Observem que lá na execução da pena privativa de liberdade é guia de recolhimento. Agora, na execução da medida de segurança, é uma guia de internamento que também deve ser expedida pelo mesmo juiz que sentenciou. Eu agora, com muito prazer, passo a palavra a Leandro para que ele faça algumas colocações que ele entender necessárias. Professor Adeildo, temos uma pergunta. Qual a diferença crucial da aplicação da pena em face da medida de segurança? Muito bem, Leandro. A medida de segurança, como acabamos de ver, ela é uma medida preventiva. Ela não é uma medida repressiva. Ninguém reprime um doente mental. O Estado, investido nessa função de investigar, de processar e de executar, exerce essa prevenção ao doente mental com tratamento psiquiátrico, que pode ser fora dos hospitais ou que pode ser dentro dos hospitais. E é claro que dentro desses hospitais são aquelas pessoas com um índice de periculosidade alto. Isso é detectado pelo psiquiatra. Na verdade, quem estabelece a periculosidade do agente é o médico psiquiátrico através de um laudo, e ele é quem comprova e que oferece ao juiz a condição do juiz medir que tipo de medida de segurança vai aplicar. Se é um tratamento psiquiátrico ou se é um internamento. É diferente da pena, porque a pena não. A pena ela é também um instrumento repressivo. O Estado não pode abdicar do direito de reprimir a conduta delituosa, porque a finalidade do direito penal, uma das finalidades do direito penal, é envolver essa paz social. O direito penal não existe só para reprimir, ele existe também para reprimir. E aí a pena serve justamente para dizer a alguém, você não pode cometer um delito porque você será punido. A grande distinção, portanto, entre a execução da pena e a execução da medida de segurança é que, em primeiro lugar, a pena tem um limite. No Brasil, as pessoas, se for privativa de liberdade, só podem cumprir até 30 anos. A medida de segurança pode se eternizar. Enquanto aquele paciente apresentar problemas mentais que possam acarretar no cometimento de crimes, ele deve ficar em tratamento, mas não como criminoso, mas e sim como um doente que precisa de um tratamento, e eu diria, um tratamento especial. Hoje, nós vimos um pouco do modelo punitivo adotado na história da humanidade, se bem que de forma muito rápida,
tratamos sobre a natureza jurídica da execução da pena e da medida de segurança, falamos um pouco sobre a autonomia desse direito penitenciário ou do direito de execução penal, tratamos da parte mais processual, que diz respeito aos pressupostos para o início da execução da pena e da medida de segurança, falamos sobre os objetivos dessa execução penal e também do objetivo da medida de segurança, enfim, tratamos de matérias que eu entendo fundamentais para que possamos, a partir de agora, dar prosseguimento ao nosso curso, que certamente irá durar algum tempo. Só esclarecendo que toda a matéria que nós vimos hoje pode ser objeto do telespectador, pode remeter um e-mail para o saberdireito@stf.jus.br, fazendo indagações sobre a matéria que nós trouxemos hoje, enfim, tudo ao critério de cada um. E também gostaria de salientar que quem quiser rever as aulas, não só desse programa, mas de outros, da família, sobre direito, basta acessar o site da TV Justiça, que é o www.tvjustiça.jus.br. Ao tempo em que agradeço profundamente a atenção de todos, eu gostaria de convidá-los para que pudéssemos estar juntos novamente no encontro bem próximo. Muito obrigado pela atenção.